Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós celebramos hoje um bispo muito importante, o grande São Carlos Borromeu, que foi muito determinante para implantar na igreja o Concílio de Trento, o concílio que produziu uma grande reforma na igreja e que personagens como esse ajudaram a igreja a se consolidar. É importante ter essa perspectiva da história, porque quem não conhece a história acaba repetindo os erros do passado. Então, o conhecer a história nos ajuda a perceber que nós somos uma comunidade de fé, a igreja, que nós não estamos começando hoje, não começamos há 50 anos atrás, mesmo que a nossa vida seja breve, mas conhecer a história nos dá a possibilidade de evitar no nosso hoje cometer os mesmos erros do passado e também de aproveitar a herança do passado de uma comunidade de fé que nos transmite os seus valores. Então esse bispo viveu esse momento histórico importante e que tanto trabalhou para implementar na sua diocese aquilo que foram as decisões do Concílio de Trento. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. É a antífona de entrada do Salmo 37. O pastor que é escolhido conforme a imagem do bom pastor, o nosso Deus. Nós continuamos a ler a carta de São Paulo aos Filipenses e hoje o texto começa assim: sede meus imitadores. Soa para nós um tanto arrogante, mas na verdade, no passado, era desejável que aquele que era o mestre de uma comunidade fosse também de vida exemplar. Então, ele se coloca como modelo, depois que falou também de como era a vida dele como um fariseu, um homem que buscava seguir à risca e que vai dizer que seguia, que vivia as exigências do judaísmo, mas que depois se encontrou com Cristo e que no Cristo que ele viu que estava a plenitude da salvação. Ora, o apóstolo foi capaz de fazer um meia-culpa, depois de ter falado primeiramente do Cristo, do seu aniquilamento, da sua kenosis, que deixa a condição divina para assumir a condição de servo e é exaltado através da morte na cruz pelo seu Pai. Ele se apresenta a sua história e agora vai dizer: sede meus imitadores. Observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Na verdade, isso é importante porque sem exemplos nós começamos a pensar que o Evangelho é uma teoria. Olhar pessoas que vivem a nossa fé, e não só no passado, mas no nosso hoje, ter a possibilidade de perceber que o Evangelho é uma mensagem que pode e deve ser vivida no nosso hoje da história. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Por um lado, e ao falar do modelo, Paulo começa a apresentar a si mesmo, mas depois, quando vai falar no plural, então se pode intuir que não é somente ele, mas Timóteo ou mesmo membros da comunidade dos Filipenses. Mas Paulo também vai advertir daqueles que dentro da comunidade não devem ser imitados, porque negam a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, que é sempre um escândalo para os gregos, para os judeus, e que Paulo vai dizer para nós é a glória, é a salvação que nos vem pela morte vergonhosa da cruz. E por que esses não devem ser imitados? Porque só pensam as coisas terrenas. Tem um momento que ele vai dizer assim: o Deus deles é o estômago, que se reúne na comunidade somente para ir comer, não para formar uma comunidade de vida, uma comunidade de fé. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Em nenhum momento, dirigindo-se a uma comunidade, Paulo é tão afetuoso como com a comunidade dos Filipenses. E essa expressão, minha alegria, minha coroa, meus amigos, e que depois vai sempre em direção ao final da carta, se repetir essa insistência do afeto que Paulo nutre para com essa comunidade, a gratidão que Paulo tem para com a comunidade de Filipos. No salmo de hoje, o salmo 121, é o salmo da peregrinação em direção a Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor.
O encontro com o Senhor é o destino do peregrino, mas também o peregrino se apercebe como aquele que não está sozinho, mas Deus está caminhando com ele para conduzi-lo à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Meus irmãos, hoje, depois de nós termos percorrido com o apóstolo, com o evangelista, as parábolas da misericórdia, nós começamos o capítulo 16. Na liturgia ferial se omitiu aquela parábola mais conhecida do pai misericordioso, do filho pródigo, porque nós a encontramos em outros momentos, seja quando nós lemos no domingo do ano C, como no tempo da quaresma, nós encontramos com este texto da parábola do pai misericordioso. Então nós hoje entramos no capítulo 16, que vai enfrentar um tema que é a relação com os bens materiais. E começamos escutando uma parábola um pouco estranha, porque vai se falar de um administrador que é apresentado para nós como modelo, mas que é chamado de administrador desonesto. Ele não nos é apresentado como modelo na sua honestidade, claramente chamado desonesto, mas sim na sua capacidade de reagir por causa de uma situação limite e tomar uma decisão. Mas também levemos em consideração uma coisa: de que vivia um administrador? Ele vivia do lucro que ele ganhava vendendo as coisas do seu patrão, e nisso o patrão não tinha ingerência. Confiava para ele a produção, ele deveria vender e fazer ali o seu ganho. Então, o que vai acontecer nessa parábola? Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar. Ele vai chamar o administrador e vai dizer: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. Ou seja, ele é demitido. E o administrador, acostumado a ganhar muito de modo fácil, ele vai pensar assim: que vou fazer? Para cavar não tenho forças, mendigar tenho vergonha, já sei. Ele toma uma decisão rapidamente, decide renunciar ao seu ganho, que é exorbitante, para fazer amizade com aqueles que eram os devedores do seu patrão, e assim ele ter amigos aonde se refugiar depois que estiver desempregado. E chama então o primeiro, que devia uma quantidade de óleo, o segundo de trigo, e veja que ele vai dar um desconto monstruoso. Ele vai deixar a sua parte. Ele não está roubando o patrão, ele está renunciando à sua parte. Mas desonesto porque ele cobrava muitíssimo. Então essa é a acusação que se tem contra esse homem. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Qual a esperteza dele? Em um momento de crise, ele soube agir de modo veloz para negociar o seu futuro, para ter alguma esperança. Assim conclui-se a parábola, dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então, duas considerações nos leva esta parábola. Primeiramente, que isto é verdade. As pessoas que são deste mundo, os filhos deste mundo, que vivem somente para ganhar dinheiro, vão vivendo em função do dinheiro e vão se tornando muitas vezes sempre mais ávidos, mais espertos, vão vivendo em função de ganhar sempre mais. E essa esperteza que o dinheiro tem um valor em si, isso não é o centro da vida cristã. O dinheiro não pode ser transformado no nosso Deus. Primeira consideração. A segunda consideração é que aquilo que é elogiado neste administrador e que nós devemos aprender para nós é que, pelas coisas do reino de Deus, vale a pena deixar coisas terrenas e investir as nossas energias, as nossas capacidades, os nossos dons, para que o reino de Deus seja prioritário na nossa vida. Hoje nós pedimos a intercessão deste que deve ser modelo para nós, São Carlos Borromeu, e assim rezamos: conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.